Pessoal, o número de casos de dengue em janeiro deste ano já é 12% maior que o acumulado no ano passado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, a situação é complicada e a cidade está em estado de alerta para a doença. Lembra que a gente falou ontem sobre as dificuldades de controle? Aliás, em todo o Brasil, há um aumento significativo no número de casos da doença, no número de casos de dengue. E aqui em Manaus, a preocupação está aumentando. Cada um precisa fazer a sua parte nesse controle. E tem um momento que é complicado, né? Depois que o mosquito está se espalhando e infectando todo mundo, é difícil de combater de maneira mais direta. E me parece que é isso que está acontecendo neste momento. Uma situação complicada que sobrecarrega a saúde pública. Não bastassem, né, as doenças sazonais, esse período muito chuvoso, esse período de transição, muitas doenças respiratórias. Agora, as unidades de saúde começam também a receber pacientes que estão com dengue. E a dengue, em alguns casos, deixa a pessoa acamada, essa pessoa requer internação, cuidados médicos mais complexos, de média e muitas vezes, dependendo do tipo de dengue, alta complexidade. É uma situação preocupante. Manaus em alerta a partir de agora por conta do aumento no número de casos de dengue. Vamos acompanhar. Do dia 1º até o dia 27 de janeiro deste ano, Manaus já confirmou 809 casos de dengue, segundo o boletim epidemiológico de arboviroses divulgado semanalmente pela Secretaria Municipal de Saúde. No mesmo período do ano passado, foram 47 diagnósticos positivos para a doença, conforme os dados do Plano de Contingência das Arboviroses do município. Na comparação, a alta chegou a 1.621%. Segundo a secretaria, uma alta já era aguardada e chegou a ser causa de uma reunião organizada pelo Ministério da Saúde. Como parte da estratégia de enfrentamento à doença, a secretaria ampliou a capacidade de diagnosticar os casos. O município ele começou com a sensibilização dos seus profissionais na rede e isso mostra, os números mostram que está existindo essa sensibilização, ou seja, o profissional está sensível a essa notificação e confirmação do caso, tanto que esses são dados oficiais, os dados do boletim, e em relação, principalmente também para alertar a população sobre duas coisas. Primeiro, teve sinais e sintomas, procure a unidade básica mais próxima. E se teve algum sinal de agravamento, uma dor abdominal, um sangramento, que ele volte imediatamente a essa unidade básica ou a outro local de atendimento que ele for direcionado. De acordo com este infectologista, a alta dos casos está diretamente ligada com a falta de campanhas públicas mais eficazes contra a proliferação do mosquito transmissor da doença. É a chamada vigilância sindrômica, né? Então, você faz o diagnóstico de doenças por um conjunto de sinais e sintomas que são relativamente comuns a mais de uma doença. E quando nós falamos da dengue, ela se assemelha clinicamente, digamos assim, sinais e sintomas, a febre oropouche, se assemelha também a outras arboviroses, e é por isso que a ciência faz essa afirmação, mas na prática é muito difícil você conseguir ver os trabalhadores de saúde em cada uma das unidades de saúde, das centenas de unidades de saúde que nós temos em Manaus, conseguirem aplicar esses conhecimentos, porque se você chegar numa unidade de saúde hoje, num posto, num pronto-atendimento, buscando por atenção médica, você corre o risco de passar 4, 5, 6 horas na fila para não ser atendido. E quando você é atendido, você corre o risco de demorar 6 dias, 4 semanas, até mais de um mês para receber o resultado do exame. Mas o especialista acredita que o cenário epidemiológico da doença não é de emergência em Manaus, já que não houve nenhum registro de morte pela doença em 2024. Então, nesse sentido de sobrecarregar hospitais, né, de gerar um caos, como nós vimos, por exemplo, durante a pandemia da Covid-19, é uma possibilidade quase excluída. Mas tem um problema muito sério, que é o da sobrecarga do serviço de saúde. Por quê? Você já tem uma unidade de saúde que, com a mãe, com a gestante, com o idoso procurando ela para atendimento por diabetes, pressão alta, pré-natal, vacinação. E quando você adiciona
uma carga que o serviço não espera, o que você gera? O caos. Em meio à alta dos casos, Manaus ainda não tem uma data para a aplicação da vacina contra a doença. O Ministério da Saúde segue sem informar quantas doses vão ser enviadas para a cidade e quando isso deve acontecer. A vacina Qdenga foi incorporada ao Plano Nacional de Imunização e oferece uma proteção de até 80%. Até agora, o Ministério só divulgou que a aplicação atenderá a um grupo prioritário de crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos e que são necessárias 2 doses com um intervalo de 3 meses. Enquanto não há data para a vacina ser aplicada, a Prefeitura reforça o apelo para que a população combata os criadouros do mosquito. Eu preciso o quê? Fazer o meu checklist de 10 minutos. Uma estratégia simples, 10 minutos, uma vez por semana, em que eu faço uma vistoria em todo o meu ambiente. Residência, trabalho e escola. Eu vou ver se eu tenho a minha vasilhame do meu animal, se ele é limpo, se ele não está com foco, a planta, o vasinho de planta, o pneu, a caixa d'água se está bem fechada, a calha ou qualquer outra coisa que possa servir de criadouro de mosquito. Pessoal, enquanto isso, no Distrito Federal é o Exército Brasileiro que vai apoiar nas ações de combate e controle da proliferação do mosquito da dengue. A situação por lá também é bastante preocupante. Vamos acompanhar. O Exército vai ajudar no combate ao mosquito da dengue aqui no Distrito Federal. O governo local decretou estado de emergência na semana passada por causa da explosão de casos de dengue. Isso também acabou provocando um aumento de chikungunya e também dos casos de Zika vírus. Os militares reforçam as equipes com 700 agentes comunitários. Eles foram treinados e agora vão de casa em casa inspecionar as áreas de risco, devidamente uniformizados e também com crachá. Eles também ajudam na aplicação de fumacê. O Exército disponibilizou 247 militares, além de ambulâncias e camas para atendimento de pacientes nas tendas de acolhimento. Eu lembro a vocês que aqui no Distrito Federal foi a primeira unidade da Federação a solicitar ajuda do Exército para combater a epidemia de dengue. Isso porque o DF, proporcionalmente, é o que mais tem casos. Qualquer região pode contar com esse tipo de apoio, desde que formalize o pedido. Aqui, só nos primeiros 25 dias do ano, foram registrados 16 mil casos da doença e também 4 mortes, segundo a Secretaria de Saúde. Hoje, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, visitou uma unidade de pronto atendimento de Ceilândia, a região administrativa com mais casos da doença. Fica a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. A região apresentou proporcionalmente o maior número de casos no Centro-Oeste. Segundo o último boletim, são quase 4 mil casos registrados só nessa região administrativa. Inclusive, a ministra fez um alerta sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. Se não bastasse, né, pessoal, mas essa preocupação nesse período, a dengue, o mosquito que segue se multiplicando. Aqui, esse período de chuva, para uma coisa, ajuda, né? Áreas em que a água está parada, a enxurrada vem, leva tudo embora, né? Para isso, pelo menos, há uma ajuda. O problema é que depois que a chuva passa, um monte de coisa fica ali cheio d'água. E aí tem que ficar atento exatamente a esses novos criadouros que surgem ao fim da chuva. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.